Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje é dia dos nossos 2 minutos de filosofia. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir, inclusive nessa playlist 2 minutos de filosofia. Fazia horas que eu não atualizava essa playlist, que tem o objetivo de difusão da filosofia, especialmente nas teorias da justiça e do direito. Então, hoje, vamos aproveitar a oportunidade e fazermos um vídeo a respeito de: será que um juiz que julga por equidade julga a lei? Ou melhor, será que um juiz pode julgar a lei? Seria um caso de ativismo judicial? Tenho muito aqui no canal do YouTube Leandro Cordioli a respeito de equidade e ativismo judicial. Não deixe de conferir as playlists que eu vou deixar linkadas aqui na descrição e também no card no final do vídeo. Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. Aristóteles e Tomás de Aquino falavam que a virtude ética da equidade é uma qualidade do caráter das pessoas exigível, especialmente dos juízes enquanto julgam um processo, que leva o julgador a temperar a aplicação rígida da lei naqueles casos em que as circunstâncias modificaram desde a sua elaboração. Ou seja, a lei, dizem Aristóteles e Tomás de Aquino, ela é feita de modo universal, ou melhor, de modo geral, para cobrir aquela maior parte dos casos que ocorrem normalmente. Em algumas poucas circunstâncias, isso pode dar algum problema, diz Aristóteles, não em virtude do legislador, nem em virtude do juiz, mas em virtude da própria natureza da lei, na medida em que, como a lei é a medida e a regra das ações humanas, e elas se dão de infinitas formas, é impossível fazer uma listagem de todas as circunstâncias sobre as quais ela deve incidir. Logo, é da natureza da lei que, em algumas circunstâncias excepcionais, o juiz, funcionando como uma justiça animada, isto é, animando a lei através da sua decisão, faça uma interpretação buscando não a literalidade da lei, não aquilo que está expresso nas letras da lei, mas aplicando ela de uma forma verdadeira. O jeito de fazer isso, segundo Aristóteles e Tomás de Aquino, é buscar ultrapassar a literalidade da lei e alcançar a vontade do legislador quando ele elaborou aquela lei. Aristóteles diz na Retórica que, em determinada época, se fez uma lei que se punia severamente alguém que agredisse com um ferro outra pessoa. Em determinada circunstância, um homem esbofeteou o outro usando um anel de ferro. Segundo a letra da lei, a pessoa praticou o crime punido severamente. Porém, segundo a verdade, não. Tomás de Aquino diz que um rei na Idade Média havia criado uma lei que proibia que viajantes subissem na muralha do castelo. A ideia dele era garantir a segurança do castelo. Em determinada circunstância, estrangeiros tentaram atacar o castelo e os guardas do castelo, para repelirem a agressão, tiveram que convocar os viajantes que se encontravam no castelo. O rei se defrontou diante da seguinte situação: a lei pune com a pena de morte aquele viajante que subir na muralha do castelo. Nesta circunstância específica, foi necessário, para o bem comum, que os viajantes subissem na muralha do castelo, e eles subiram exatamente para defender o que era a vontade do legislador quando ele elaborou aquela lei, proibindo que os viajantes subissem na muralha do castelo. Por isso, diz Tomás de Aquino, quem julga por equidade não julga a lei, isto é, não diz que tem uma lei melhor que aquela que o legislador fez, mas na verdade aplica a verdade da lei, não a sua versão gramatical. E então, só para concluir, quem julga por equidade não é um ativista judicial. Esses foram os nossos 2 minutos de filosofia. Eu acho que a virtude da equidade, que é uma das modalidades de justiça que corrige a justiça legal quando a literalidade da lei falha em prever as circunstâncias na qual ela vai ser aplicada, ela é mais do que uma excelência, ela é exigível especificamente dos juízes. Caso o juiz não haja por equidade, o que ele vai estar fazendo é o que eu chamo de submeter-se à tirania do acaso, na medida em que é impossível que se preveja todas as circunstâncias nas quais aquela lei geral, que foi pensada inicialmente para o bem comum, vai ser aplicada nos casos em concreto. O que não quer dizer que outras decisões não provenham de ativismo judicial e mesmo sejam mascaradas pelo rótulo da equidade. Eu, particularmente, assim como outros professores, achamos que o ativismo judicial é um grave problema para a separação dos poderes do Estado Democrático de Direito. Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos, a fim de apoiar o trabalho que desenvolvemos aqui no canal. Eu tenho alguns vídeos em que eu desenvolvo esse aspecto do julgar a lei e equidade, inclusive tendo publicado um artigo a respeito. Se você está interessado em saber muito mais a respeito do tema, confira. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.